Boa noite a todos. Com muita alegria que nós estamos aqui, conversando diretamente com vocês e abordando um tema que nos é especialmente caro, porque a mediunidade realmente faz a diferença no nosso conhecimento, sobretudo espiritual. O tema que nos foi proposto fala especialmente de uma característica do universo. E por quê? Porque nós vivemos em comunhão. Nós formamos a grande teia. Essa teia se estende ao infinito. São mundos, sóis, estrelas de grandeza ímpar. E nós, seres humanos, mergulhados nesse imenso universo, nessa grande teia, como os peixes estão mergulhados no mar. E a mediunidade é, sobretudo, o nosso elo de ligação nessa imensa teia. Podemos fazer ligações construtivas, iluminadas, mas também podemos, infelizmente, ter ligações que nos trazem muito sofrimento. É como se nós ouvíssemos a 9ª Sinfonia de Beethoven, no seu apogeu, quando fala do hino à alegria, e dentro daquela sala iluminada pela música e pelo som, por tudo aquilo que nos une, nós ouvíssemos um barulho muito esquisito, verdadeiros estrondos, perturbando a audição daquilo que é considerada uma obra-prima da música. Assim é a obsessão, a mediunidade patológica, que nos desequilibra e que faz com que as nossas ligações na grande teia sejam difíceis e mesmo nos tragam imenso sofrimento. Por isso que nós resolvemos abordar este assunto em livro, depois do A Obsessão e Suas Máscaras, justamente para que a gente pudesse ter essa visão de conjunto e sabermos, como filhos do Eterno, o Pai de amantíssima bondade, que nos criou para sermos felizes, nós sabermos quais são as nossas ligações com essa grande teia da vida. E não responderemos a isso com precisão se nós não formos fundo naquilo que produzimos, os pensamentos. Quis a providência divina nos dotar da cocriação, a possibilidade de interferir na obra divina. E isso nós podemos fazer através do pensamento. E como o pensamento possui como característica a indução mental, nós podemos interferir uns sobre os outros. Daí a formação dessa grande teia da vida, em que uns se refletem sobre os outros e que podem nos fazer felizes ou infelizes.
Baseamos o nosso livro nas revelações contidas no século XIX e XX. Allan Kardec, sem dúvida, trouxe a estrutura, a argamassa do Espiritismo, seus fundamentos essenciais. Mas foi no século XX que nós tivemos a possibilidade de desenvolver o conhecimento maior da revelação através da mediunidade ímpar de Chico Xavier. Colhemos assim os conceitos de mediunidade, tanto no século XIX quanto XX, a fim de abrirmos mais a nossa mentalidade para compreender esse dom divino. O termo dom foi justamente utilizado por Allan Kardec, daí termos como base para a denominação do livro. Disse o codificador, e está no Livro dos Médiuns, no capítulo 14, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium. Consideramos uma obra-prima essa definição, porque o codificador nos dá o conceito na sua profundidade de uma maneira tão simples. Por quê? Porque nós podemos sofrer a influência de espíritos encarnados e desencarnados, e por esse fato nós somos considerados médiuns. Para Emmanuel, a mediunidade é força mental, talento criativo da alma, capacidade de comunicação e interpretação do espírito, ímã do próprio ser. Essa capacidade de comunicação e de interpretação do espírito é muito importante, porque cada um de nós enxerga o mundo de uma maneira diferente, tem conexões distintas, e essas conexões são muitas vezes para nós desconhecidas, mas elas existem e pressionam o nosso mundo emotivo, o nosso mundo psicológico. A mediunidade é inerente ao ser humano, como a faculdade de respirar. Então somos todos médiuns? Sem dúvida que somos, porque se não fôssemos, não poderíamos participar da teia da vida. Nós nos ligamos uns aos outros por essa possibilidade de sentir e de deixar-nos influenciar por espíritos e também exercer a nossa influência. Segundo Allan Kardec, médium é aquele que tem a faculdade bem caracterizada, aquele que trabalha como intermediário entre os dois planos. Mas também do bom senso do codificador, fomos buscar uma frase que é bem verdadeira. Seria erro crer-se que só por meio das comunicações escritas ou verbais exercem os espíritos sua influência. Ela é de todos os instantes. E mesmo os que não se ocupam com espíritos, ou até não creem neles, estão expostos a sofrê-la. Veja que interessante. Não adianta a pessoa nos dizer, essa questão de espíritos é bobagem. Eu não acredito nisso. Nós respeitamos e achamos que é isso mesmo. Cada um de nós tem direito de pensar como queira. No entanto, o bom senso do codificador nos advertiu. Muitos que dizem, eu não aceito os espíritos, ou não se ocupam com eles, ou não creem neles,
de nada adianta, porque eles estão atuando da mesma maneira. Podem passar despercebidos, e passam, mas eles estão ali, presentes, atuantes. Somente agora, mais presentemente, é que nós percebemos essa influência de uma maneira bem mais aguda, porque está surgindo a mediunidade realmente como um dos atributos do ser humano. Quem nos adverte isso é Emmanuel, na questão 388 do Consolador, mostrando que realmente a mediunidade hoje se espalha por todas as partes. O que antes era mais do que secreto ou não era encarado como realidade, hoje obriga muito as criaturas humanas a pensarem nessa inter-relação. O mediunismo é entendido pelos espíritos instrutores como sendo a forma empírica da mediunidade. Aqueles que exercem o mediunismo não estudam. E a mediunidade é como se fosse uma força da natureza que se expressa sem nenhuma educação. Mas existe a possibilidade, sim, dessa educação. E a mediunidade, para nós, quando não a designamos como tal, é disciplina, é ação útil, é possibilidade de estudarmos, de nos educarmos. Mas há uma questão importante na mediunidade, a especialização. O que seria isso? Quando o ser humano tem mais possibilidade ou propensão, por exemplo, para a psicografia, ou para a psicofonia, ou para a mediunidade de cura. É importante que a gente se atenha ao tipo de mediunidade que para nós é mais vantajoso. Essa especialização é necessária. E o aprimoramento da personalidade humana dá-se através do exercício da mediunidade. Quem nos adverte isso é André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, que nós só teremos vantagens se nos dedicarmos fielmente ao exercício mediúnico. Mas o que seriam os médiuns ostensivos? São aqueles que exercem as suas funções mediúnicas. Seriam aqueles de características próprias ou bem caracterizados, como disse Allan Kardec. As raízes da mediunidade estão no perispírito ou corpo espiritual e no corpo físico. Por várias vezes Allan Kardec fala sobre isso, e Gabriel Delany é taxativo ao dizer que a mediunidade está subordinada à questão do corpo físico, mas é um dom de todos os seres humanos. E por que uns são mais médiuns do que outros? Por quê? Qual a razão dos médiuns ostensivos? Allan Kardec nos diz que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Nós nascemos então com a possibilidade de sermos médiuns ostensivos. Por quê? Porque existem características especiais no nosso perispírito e no nosso corpo físico. Depende, portanto, a mediunidade desses dois fatores que são essenciais: o perispírito e a organização física.
Segundo Emmanuel, e é bem verdade, a mediunidade alarga a janela acanhada dos 5 sentidos. Nós vamos ver que a mediunidade, possibilita que os nossos órgãos de sentido, de senso-percepção, sejam refinados e nós tenhamos informações em áreas que normalmente não temos quando vemos apenas pelos sentidos corpóreos. Uma prova disso é a vida dos santos. Quase todos eles tiveram diferentes mediunidades. Por quê? Porque o seu perispírito já estava bastante sensibilizado, evoluído. Então, o perispírito já permite esse tipo de comunicação. E o que ocorre com os médiuns, por exemplo, da casa espírita, do movimento nosso e de outras áreas que não pertencem ao espiritismo? Como nós sabemos, a mediunidade é um atributo do ser humano. Então, nós nos preparamos antes da reencarnação para sermos médiuns. Daí denominarem os espíritos de mediunidade de prova, porque essa preparação vai favorecer ao nosso perispírito e ao corpo físico essa possibilidade. A faculdade mediúnica, ela é evolutiva, evolui com o próprio ser. O que nós estamos observando hoje de aumento da depressão, do medo, da ansiedade, não é senão uma aproximação maior dessa camada umbralina que está bem próximo de nós, nos 50 quilômetros iniciais, desde o rés do chão. Essa camada está pressionando muitíssimo os habitantes da Terra, os encarnados. E como a mediunidade está se expandindo e se tornando bem mais presente, caracterizada no ser humano, a depressão tem aumentado, a ansiedade, o medo, exatamente pelo atrito dessa dimensão mais próxima da superfície terrestre. O perispírito é constituído de matéria desconhecida, em outro estado vibratório. É um organismo delicado, sutil, de extremo poder plástico, que se modifica pelo pensamento. Também André Luiz nos diz que ele é caracterizado por ser uma túnica eletromagnética. E Lamennais, desde a codificação, nos lembra que ele está ligado à perfectibilidade dos sentidos, exatamente porque aumenta a nossa capacidade auditiva, a nossa capacidade visual, a nossa capacidade táctil e assim por diante. Quanto mais depurado é o espiritismo, é o perispírito, mais luz ele irradia. Então, nós teremos mais sensibilidade do espírito. Ele é constituído de vários centros de força, como o coronário, o cerebral, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, o gástrico e o genésico. E esses centros de força são importantes para o funcionamento do nosso corpo físico, sendo o mais importante deles o coronário, aquele que está no centro da nossa cabeça e que envolve o corpo mental. O coronário é que dirige os demais centros de força do perispírito. Mas, ao falarmos em mediunidade, nós não podemos esquecer da aura, do halo vital. Por quê? A aura, ela irradia uma espécie de atmosfera que é própria de cada ser humano.
ela é como uma plataforma onipresente que nós carregamos para todos os lugares. São correntes atômicas dos pensamentos que circulam nessa aura. E exatamente por ela, nós somos conhecidos e contatados pelos espíritos que nos rodeiam. Um instrutor espiritual, esse texto está em Obras Póstumas, nos diz que o perispírito não se acha encerrado nos limites do corpo como uma caixa. Por sua natureza fluídica, é expansível, irradia para o exterior e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força de vontade podem dilatar. Então a aura não é um corpo, mas é o exudato, é a irradiação do nosso perispírito, porque nós não estamos encarcerados no corpo como trancados dentro de uma caixa. Então o perispírito, ele tem como que uma atmosfera que diz das suas qualidades, das suas doenças, daquilo que pensamos, e que podem ter uma extensão de alguns centímetros, embora com Chico Xavier atingia 10 metros de distância, mas isso não é, por exemplo, para mim, que sou ainda da região bem obscura do planeta. Então, a mediunidade depende do perispírito e da organização física. Gabriel Delane nos diz que a mediunidade não é uma faculdade sobrenatural, um dom miraculoso. Ela depende simplesmente de uma propriedade fisiológica do sistema nervoso. Não tem nenhuma relação necessariamente com a moralidade ou o grau de inteligência do médium. Pode ser uma pessoa mesmo imoral, mas ela pode ser dotada da capacidade de entrar em relação com os espíritos. O que nós temos sempre é a necessidade de estudarmos e educarmos para bem aproveitarmos a mediunidade. Qual é a estrutura física da mediunidade, do nosso organismo? Sem dúvida é a epífise ou glândula pineal, que é o sentido novo dos seres humanos, segundo a orientação de Alexandre em Missionários da Luz. Desde 1945, nós sabemos que a pineal tem muito mais funções do que nós aprendemos nos tratados médicos. Até o presente momento, já há, sim, muita pesquisa que nos traz funções desconhecidas desde 1945, porque foi somente em 1958 que a ciência, através de Aaron Lerner e colaboradores, ficou sabendo por pesquisa que a pineal produz a melatonina, que é um importante hormônio que é capaz então de interferir em inúmeras atividades do nosso corpo físico. Segundo Alexandre, ela governa o mundo das emoções, ela controla todo o sistema endócrino, ela comanda as forças subconscientes, ela supre os órgãos de energias psíquicas, ela é fonte de criação das mais importantes, e ela é, sobretudo, a glândula da mediunidade, a glândula da vida mental. Alexandre nos diz que, segregando unidades força, a pineal pode ser comparada à poderosa usina, que deve ser aproveitada e controlada no serviço de iluminação, refinamento e benefício da personalidade.
e não relaxada em gasto excessivo do suprimento psíquico nas emoções de baixa classe. Ela é influenciada, portanto, pelas emoções que escolhemos como sendo naturais da nossa vida aqui na Terra. No exercício mediúnico, continua Alexandre, de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. É nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária. O que quer dizer que nós ainda estamos engatinhando em matéria de desenvolvimento mediúnico, porque a pineal, para nós, a imensa maioria das criaturas humanas, dorme embrionária. Ela não está exercendo perfeitamente as suas funções, sobretudo como glândula da vida mental. Ela age, sobretudo, não é? A pineal, sendo o sentido novo dos homens, ela pode ser perfeitamente entendida como sendo a sede da alma, como queria Descartes. Então, a epífise ou glândula mental que vocês estão vendo através dessa seta, onde é que ela se assesta, ela faz parte do epitálamo, do diencéfalo, e tem correlações com o tálamo e o hipotálamo. Nas hipóteses do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que ele estudou a biomineralização, os cristais de apatita, ele afirma que os médiuns, eles têm maior número de cristais de apatita e, portanto, podem utilizar mais amplamente os recursos da pineal no sentido de estabelecer a intermediação entre os dois planos, porque é capaz de captar melhor as ondas eletromagnéticas. É uma pena que o Dr. Sérgio tenha parado em 1/10 das pesquisas que deveriam ser feitas, porque é preciso continuar com pesquisas científicas sérias que possam abrir mais o campo para todos nós, sabendo de como é a ação da pineal diante de uma missão tão importante quanto essa, que é a da mediunidade. Esses são cristais de apatita, que a partir dos 10 anos de idade nós temos calcificando a pineal. O que é que o médium ostensivo tem a mais que a imensa maioria que é médium, mas não é ostensivo? É o preparo do corpo espiritual antes do renascimento e o cuidado especial que a espiritualidade dedica com a glândula pineal do médium, para que ambos possibilitem a interferência ou a canalização do mundo espiritual e o médium possa dar a sua interpretação. Quais são os sintomas da mediunidade? Choro inexplicável, batedeira ou taquicardia, arrepios pelo corpo, sonolência sem motivo, dores sem diagnóstico, mau humor, irritabilidade, pânico terrível sem causa definida. Pelo menos esses são os sintomas mais diretamente ligados à questão do desenvolvimento mediúnico.
Mas há também sintomas que passam despercebidos, né, de todo mundo, porque são as repercussões orgânicas ignoradas por nós. Nós podemos ter distúrbios da alimentação, do sono, e gerando esse desconforto medonho, mas por interferência de influências espirituais. Podemos ter até na esfera sexual, perturbações. Não estou falando de homossexualismo e heterossexualismo, não é isso. Nós estamos falando de perturbações da esfera sexual a partir da influência dos espíritos. A obsessão, ela apresenta caracteres muito diferentes, que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades. Essa definição de Allan Kardec foi dada em A Gênese, em 1868, quando ele já tinha recebido dos espíritos uma grande quantidade de lições, a ponto de poder escrever isso, ampliar o seu conceito de obsessão. Depois de lermos não só a obra de Allan Kardec, mas toda a coleção André Luiz, e nós o fizemos no livro A Obsessão e Suas Máscaras, nós estamos convencidos de que existem 3 tipos de obsessão. As parcerias em ações maléficas. São criaturas humanas que agem normalmente, estão por toda parte, mas que têm um conluio com mentes perturbadas, desequilibradas, e praticam ações maléficas sob a influência de um grupo de espíritos ou de alguns companheiros. E dizemos isso porque André Luiz diz com todas as letras que os crimes são planejados no mundo espiritual. Então nós temos que ter repercussão entre os humanos, os seres encarnados, daí colocarmos que são parcerias em ações maléficas. Há também as parcerias em hábitos prejudiciais. Todos os vícios que têm guarida em nós têm acompanhamentos espirituais. E a ação maléfica por vingança, que é a obsessão mais conhecida por nós. Aqui nós estamos falando da exteriorização da sensibilidade para marcarmos um fenômeno que é pouco conhecido ainda no meio espírita, o animismo. Normalmente, quando a gente conversa com os nossos companheiros, eles dizem que há muito animismo em tal reunião, assim, assim, assim. E eles, a meu ver, estão falando de mistificação e não de animismo. Porque animismo é uma forma muito bela de mediunidade. Por quê? Porque o nosso corpo físico, ele é formado pelos sentidos. E as janelas dos sentidos, o tato, o gosto, a visão, a audição e etc., eles estão muito bem caracterizados no nosso corpo físico. No entanto, nós temos a possibilidade de exteriorizar esses sentidos. Eles podem ficar em liberdade, já não estão mais localizadas. É o que nós conhecemos, né, desde Albert de Rochat e os metapsiquistas, que há uma dissociação ou desarticulação das forças anímicas. Então, com isso, nós podemos realizar com mais facilidade a comunicação do nosso espírito encarnado
como se ele fosse um desencarnado. Então, os nossos centros de força perispiríticos ficam dissociados à liberação de ectoplasma e podemos ter fenômenos de maior ou menor intensidade, de graus variados. Por exemplo, o desdobramento ou experiência fora do corpo é um fenômeno anímico. A dupla vista, você está num determinado lugar e poder ver aquilo que se passa a 70, 80, 100 ou 1000 quilômetros da onde você está. Ou o fenômeno de bicorporeidade, quando, por exemplo, Antônio de Pádua deixou o seu corpo em Pádua, na Itália, e foi defender o seu pai em Lisboa, a 1700 quilômetros da onde ele estava. Ele materializou o seu perispírito em Lisboa, defendeu o pai, salvou da forca e voltou para Pádua. É um belíssimo fenômeno anímico de bicorporeidade. Na psicometria também, a possibilidade que nós temos, ao pegar determinados objetos, de dar a origem, da onde veio esse objeto, e quais são os pensamentos que estão impregnados nesse objeto. Isso é um fenômeno também anímico. Na materialização, por exemplo, é um fenômeno anímico espirítico, porque o médium, ele pode se desdobrar e sobre o seu perispírito pode se materializar um espírito. É um fenômeno anímico espirítico muito bonito. Como também nós podemos simplesmente ter a cessão por parte do médium de ectoplasma e o espírito plasmar a sua materialização para ser visto. Também podemos ter os fenômenos de efeitos físicos que são descritos nas obras que falam sobre materialização. Para nós compreendermos o que é uma dissociação, uma desarticulação das forças anímicas, vamos ao fenômeno hipnótico. Quando há uma hipnose, o espírito tem mais facilidade para desarticular os seus órgãos do sentido. Então, há um vapor branquicento que sai do tórax da pessoa e a duplicata do seu próprio corpo fica, por exemplo, à sua esquerda. Liberta a sensibilidade e a motricidade e passa a executar ordens do hipnotizador. Por quê? Porque ele está com as suas forças desarticuladas. O médium é um comunicador no mais amplo sentido. Por quê? Ele se comunica consigo mesmo através da intuição, do sonho, com seres encarnados e desencarnados. Mas nós podemos dizer que a mediunidade pode ser classificada em dois grandes grupos. A dos fenômenos anímicos, que podem ser físicos e intelectuais. O que são fenômenos anímicos? São fenômenos produzidos pelo espírito encarnado. E os fenômenos espiríticos, que são os mais conhecidos, de efeitos físicos e intelectuais. Para compreendermos melhor a mediunidade, nós temos que lembrar a importância do pensamento. O pensamento é tão significativo na mediunidade quanto o leito é importante para o rio. Nossos pensamentos geram nossos atos, e nossos atos geram pensamentos nos outros. Aquilo que eu falei da teia. Nós
nos influenciamos demais uns sobre os outros. E interessante, não nos apercebemos disso na maior parte das vezes. Emmanuel diz uma frase importante: dize-me com quem andas, e dir-te-ei quem és. Concluiremos que basta a pessoa explicar onde repetidamente está, para sabermos que objetivos ela procura, e basta notarmos com quem anda, para que saibamos com quem essa mesma pessoa deseja se parecer. A questão básica é sintonia de pensamento, sintonia das ondas mentais. E tudo depende do que nós procuramos no dia a dia de nossas vidas. Quais são os fenômenos anímicos? É a ação que o homem vivo, encarnado, exerce além dos limites do corpo. Telepatia, pressentimento, sonambulismo, experiência fora do corpo ou desdobramento, bicorporiedade, avisos no leito de morte, dupla vista, comunicações através da fala, da escrita. Por exemplo, quando a pessoa está numa UTI em coma, ela pode perfeitamente comunicar-se pela escrita ou mesmo pela fala e dizer onde está. Na telepatia, na dupla vista, no sonambulismo, nas experiências fora do corpo. Eu recomendaria o livro Nos Domínios da Mediunidade, quando há a descrição do médium Antônio Castro. Ele se desdobra, ele sai do corpo, e no momento em que ele sai do corpo, ele sai errado. Ele leva o duplo etérico, mas não podemos levar o duplo etérico no desdobramento, porque o corpo físico morre. Então, ele, ao sair do corpo físico, ele estava assim, parecia um fantasma azul alaranjado. E aí o mentor disse para ele: volte e saia de novo, porque você não pode sair com o duplo etérico, com o corpo vital. E foi o que aconteceu. E o fenômeno se deu anímico-espirítico, porque o Antônio de Castro foi até um companheiro desencarnado, e esse companheiro desencarnado deu uma bela comunicação para aqueles que estavam reunidos ali. Então, o espírito desdobrado é anímico o fenômeno, mas quando ele traz uma mensagem, o fenômeno é anímico espirítico. Por exemplo, também nós temos avisos no limiar do leito de morte. Então, a despedida de Elisa, de uma velha irmã, também descrita Nos Domínios da Mediunidade. Ela já estava partindo deste mundo e deslocou-se como uma bala e foi avisar a sua irmã, que morava a quilômetros de distância da sua casa. Ela deu pancadas no leito da irmã e naquele momento a irmã disse: Elisa está partindo, porque ela percebeu que era um recado da sua irmã para ela. Quantos casos nós não teríamos para contar dessas despedidas no leito de morte? Esse é um fenômeno anímico. Eurípides Barçanufo deixava o seu corpo, né, junto da escrivaninha, e os seus alunos estavam no colégio Allan Kardec. Ele passava uma lição
e eles ficavam trabalhando essa lição. Enquanto isso, Eurípides saía do corpo, ia para a Europa ajudar, porque estava se dando a guerra de 1914 a 1918. E ele, lá na Europa, trabalhava como enfermeiro, levando os feridos para serem tratados na Cruz Vermelha, no pavilhão da Cruz Vermelha. Isso foi descrito pelos próprios alunos dele, porque ao voltar ele dizia como tinha sido a batalha, onde era a situação geográfica em que ele estava, e somente 15 dias depois é que os jornais davam notícias daquele horror, né, que era a batalha que ele havia descrito. Da mesma forma, eu falo no meu livro de um outro caso anímico também muito interessante, que foi descrito por Robert Owen, né, a partir das descrições de um médico, Dr. Perry, porque deu-se o seguinte: um navio ia para determinado porto quando ele naufragou. E o comandante do navio caiu num sono muito profundo em determinado momento e foi aparecer num outro navio que navegava não longe dali. Ele entrou na sala do comandante e escreveu um recado: navega para noroeste, dando a posição do seu navio, daquele que estava naufragando. E o mais interessante é que o imediato do navio que estava normal viu que entrou uma pessoa, né, no gabinete, na cabine de comando, e viu que ele pegava uma caneta para escrever e depois não o viu mais. E quando ele relatou ao comandante que tinha estado uma pessoa lá na cabine de comando, o comandante perguntou para ele: o que o senhor vai fazer agora? Porque não tem ninguém aqui. Disse assim: não, ele escreveu, navega para noroeste, e é o que nós vamos fazer. Nós vamos navegar para noroeste. Chegaram lá, encontraram o navio encalhado e salvaram aquelas pessoas, porque era uma zona inóspita, com muito gelo, né? E a morte viria para todos, provavelmente, se isso não tivesse acontecido. E quando eles chegaram lá no navio, o imediato falou: mas eu vi esse senhor entrar na sua cabine. Então os passageiros disseram: de fato ele caiu num sono terrível ao meio-dia e só foi acordar 1 hora mais tarde. Então esse foi um fenômeno de dupla, né, de bicorporiedade, porque ele foi visto no seu próprio navio e depois foi visto pelo imediato no outro navio. É um fenômeno também anímico. E os fenômenos espiríticos, por exemplo, os de efeitos físicos, de materialização, de tipologia, de transporte. A matéria-prima é o ectoplasma, né? Ele é emanado dos orifícios do corpo do médium, e as materializações se formam como essas que vocês estão vendo. O médium Peixotinho deixou-nos um acervo grande nesse sentido, publicado no livro do Ranieri, Materializações Luminosas. A mediunidade curativa, que é uma verdadeira transfusão de energias,
e o maior médium de todos os tempos, sem dúvida, foi Jesus. Há também os fenômenos espiríticos de efeitos intelectuais, por exemplo, a mediunidade mental, ou channeling, que é o primeiro degrau da mediunidade vidente e falante. A psicografia, nós temos graus diversos, por exemplo, a pneumatografia, a escrita direta. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, mas Allan Kardec utilizou a pneumatografia para tirar algumas dúvidas que ele tinha de determinados assuntos do Livro dos Espíritos. Como é que se dá? A médium se aproxima da cesta de bico, essa cesta de bico contém uma caneta, e essa caneta corre sozinha, respondendo a perguntas sem interferência do médium. Nesse caso, não é psicografia, mas a pneumatografia está incluída nos efeitos físicos. Quando é o médium que escreve, nós temos aí a mediunidade de psicografia propriamente dita, que pode ser intuitiva, semimecânica e mecânica. Existe também o mandato mediúnico, né? Que nós tivemos em Chico Xavier, um dos mais belos exemplos. Na psicofonia, quando o médium empresta o seu aparelho vocal para que o espírito fale, nas sessões de desobsessão, são exemplos típicos desse tipo de médium. E a psicofonia pode ser por consciente, inconsciente e semi-inconsciente, né? Quando nós temos, por exemplo, na sessão de materialização, que corre aquele alto-falante e que o espírito fala através do alto-falante, nós não temos aí a psicofonia, nós temos, né, a pneumatofonia, porque o espírito utiliza o ectoplasma e canaliza sua voz para falar entre os presentes. A mediunidade de vidência pode se dar, né, de várias maneiras, por dupla vista ou por visão interna, né? A mediunidade auditiva, da mesma maneira, pode ser uma audição direta ou uma audição profunda que se dá na cóclea, o espírito interferindo diretamente no nosso sistema orgânico. Na psicometria, eu acho que todos nós já ouvimos falar, devido à popularização da TV, né? São os médios que colaboram com os policiais, com a polícia local, porque através de vestuário, né, roupa ou de algum pertence da pessoa desaparecida, eles são muitas vezes capazes de detectar o local onde a pessoa está, se está viva ou morta, e em alguns casos até ver o assassino, se for o caso. Esse é um caso interessante nos domínios da mediunidade. André Luiz, Aulos e Hilário estavam passeando em um museu, quando eles viram, né, que havia um espírito de uma moça atrás de um espelho. E Aulos contou a história da moça, né? Esse espírito estava ali porque tinha ganho esse espelho do seu noivo. O seu noivo, no século XIX, tinha vindo da França, fugindo de Napoleão, da invasão, e fez promessas a essa moça e lhe deu esse espelho de presente.
Depois o noivo voltou para a Europa, esqueceu-se da moça, constituiu família por lá e nunca mais apareceu. E Aulus diz então que ela ficou encarcerada naquele presente e estava ali no museu. E aí André Luiz fica compadecido do espírito e diz: mas como será, né, o final? Falou assim: um dia, André, esse mesmo noivo reencarnado passará por aqui e levará a moça junto com ele, e ela será sua filha, e certamente ele poderá pagar, né, os instantes de infelicidade que ela viveu. Eu já ultrapassei o horário que me foi dado. Eu não vou ver as diferentes quedas, mas recomendo o livro Os Mensageiros, né, onde vocês podem ver a queda de Otávio, podem ver o desastre de Acelino, a experiência de Joel e o engano de Monteiro. São orientações muito importantes para os médiuns, porque falam de erros clamorosos que os médiuns cometeram e que estão no mundo espiritual passando por momentos muito difíceis porque não aplicaram convenientemente a questão da mediunidade. E para terminar, né, nós recordamos o que a mediunidade importa na evolução humana, né? Segundo Allan Kardec, é um dom outorgado para o bem, e o médium está sempre entre forças inferiores e superiores, e isto provoca a sua evolução, a sua adaptação, né? Principalmente quando ele tem as atitudes construtivas dentro da mediunidade. Ainda compara Allan Kardec a árvores. Os médiuns são árvores. As raízes devem estar no estudo e a seiva no coração. Assim também na obra de Chico nós recolhemos que os médiuns não podem ser árvores estéreis, lidarem com coisas inúteis, com interesses mundanos, porque é queda certa. Então, uma oportunidade belíssima de evolução que a gente perde. E para Allan Kardec, o médium tem que ser bondoso, benevolente, modesto, digno, né? Para Chico Xavier, o médium deve evangelizar-se a si mesmo. Esta é a sua primeira necessidade. Rechaçar o elogio, vacinar-se contra o personalismo, buscar a educação e o aprimoramento, e principalmente o serviço desinteressado ao próximo. Plantação de bondade é colheita de simpatia, diz Chico. Eu agradeço muitíssimo a atenção que vocês demonstraram para as minhas singelas palavras, e repito, para mim é motivo de alegria estar aqui hoje, e peço que Jesus continue a abençoar esta casa de amor e luz. O meu abraço a todos e o meu agradecimento. Muito obrigada.